Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, Brasilzão, boa noite para quem nos acompanha aqui na Alemanha, finalzinho do dia aqui, estamos 5 horas na frente de vocês. O futuro é bonito, viu? Fiquem tranquilos que o futuro é muito bonito. Estela, muito obrigado de novo pelo teu tempo aí de bater esse papo carnívoro, low carb, cetogênico. Nossa, vai ter muito papo interessante aí para conversar e adicionar valor aí a quem participa hoje da live. Antes da gente começar, Estela, eu peço a gentileza de você se apresentar para o pessoal, a sua área de formação, quanto tempo você já atua como nutricionista, enfim, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Bom, primeiramente eu preciso agradecer esse convite, tá, Gabriel? Doutor Gabriel, famosíssimo Doutor Gabriel. É a primeira vez que eu participo de uma live, tá? Então, assim, perdoem aí a minha inexperiência e vamos lá, né? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui, que eu gosto muito de seguir um roteiro, porque senão a conversa vai indo e a gente conversa muito, sabe, Gabriel? Você vai ver como é que é. Então, se eu estiver olhando para baixo aqui, você pode ter certeza que é porque eu estou olhando os meus tópicos aqui, que é para não esquecer nada, não deixar passar nada batido, tá bom? Bom, boa tarde, né, para quem está nos assistindo, boa tarde aqui do Brasil, boa noitezinha aí para quem está na Alemanha, né? Boa tarde para todo mundo que está assistindo esse conteúdo, é uma grande satisfação novamente poder estar aqui numa live com uma pessoa que é tão querida, tão especial, tão gentil, tá, Gabriel? Desde a primeira vez que você entrou em contato comigo, eu já vi que você era uma pessoa bastante diferenciada, porque quase todos os dias a gente recebe convites assim, mas são pessoas que não têm a mínima sutileza em conversar com a gente, sabe? Então, assim, não foi por acaso que eu aceitei esse convite aqui para estar com você, tá? Me sinto muito honrada, principalmente porque várias pessoas que eu admiro muito já passaram por aqui com você, tá? Então, é uma grande honra para mim poder estar aqui participando dessa live com você. E se eu puder contribuir pelo menos um pouquinho para uma melhora na saúde, no físico de alguém que estiver aqui assistindo, para mim já terá valido muitíssimo a pena estar aqui com você, tá bom? Bom, então, meu nome é Estela Campos, eu sou nutricionista há mais de 13 anos, tá? E ao longo desses anos eu venho buscando ajudar pessoas não só a alcançarem o físico desejado, como também uma saúde que permita sustentar esse físico, né? E, acima de tudo, para que essa pessoa possa viver bem, com qualidade, viver muito. Né? Eu costumo falar, Gabriel, que o nosso corpo ele é uma ferramenta realizadora de sonhos. Né? Então, se essa ferramenta, de alguma forma, sofre algum tipo de dano, né? Ele, em algum nível, vai nos impossibilitar de realizar os nossos sonhos, né? E aí, o que sobra para nós aqui nesse planetão, se não viver em busca de realizar os nossos sonhos, não é mesmo? Então, eu acho que a gente pode sim trabalhar mirando num belo físico, afinal, beleza importa, né? E é o motivo de muitas pessoas estarem depressivas, inclusive, e a gente vai falar sobre isso, porque a pessoa, quando ela tá obesa, quando ela tá acima do peso, ela se olha no espelho e ela não vê beleza, né? E eu tô te falando isso, Gabriel, porque eu escuto isso todos os dias. Eu recebo mensagens de mulheres se sentindo desanimadas, frustradas, autoestima baixa, né? Todos os dias. Então, o que eu tô te falando aqui são relatos reais, verdadeiros, de pessoas que se olham no espelho e não gostam daquela imagem que ela vê ali, né? Por quê? Porque essa pessoa ela tem um referencial do que é beleza dentro dela, né? Por natureza, nós já nascemos, né, fazendo essa distinção do que é belo e do que é agradável aos nossos olhos. Não é à toa que, por exemplo, os animais, né, eles são tão bonitos. Né? Se a gente olhar para a natureza, quão exuberantes são determinados animais. É inexplicável a beleza de certos animais. Né? E eles usam dessa beleza até mesmo para perpetuar a espécie. Né? A gente tem o clássico pavão, né? Que no momento ali da conquista abre todas aquelas penas maravilhosas e se exibe para a fêmea. E quem escolhe é a fêmea, e ela escolhe o macho mais bonito. O macho
feio, ele ficou ali chupando o dedo, ficou para trás, ela escolhe o mais bonito. Então, esse princípio de que beleza importa, ele parte da própria natureza. Então, a natureza já estabeleceu o que é belo, e essa programação é nata, nós nascemos com essa percepção, né? Então, se a pessoa não se sente bonita, como é o caso de várias pessoas que eu recebo, ela também não vai se sentir admirada, né? Ela não vai se sentir sexy, ela não vai se sentir desejada, enfim. Então, qual que está sendo o problema hoje, Gabriel, que eu vejo, né? O problema está sendo que as pessoas, elas estão super acima do peso, elas estão se sentindo feias, mas elas estão sendo treinadas ao mesmo tempo para se aceitarem assim. E elas estão se sentindo cada vez pior. Porque ao se aceitar assim, ao aceitar essa narrativa de que tá tudo bem ser desse jeito, né? Tá tudo bem estar acima do peso. Automaticamente, ela deixa de querer sair dessa condição que faz ela se sentir assim. E isso é muito bizarro, né? A gente pensar, porque a pessoa ela tá numa roda dos ratos ali e ela mesma não percebe. Ela se sente mal, ela é conduzida o tempo todo a permanecer naquela situação e ela não consegue enxergar isso, ela não consegue sair disso. Mas voltando, como eu te falei, eu empolgo, tá, Gabriel? Qualquer coisa você pode me cortar aí. Inclusive, já comecei empolgando, né? Não, é muito interessante o que tu falou, Estela, porque eu fui obeso também, boa parte da minha vida eu cheguei a quase 200 quilos, né? E para mim a motivação principal não foi a parte da beleza física. É interessante isso que tu fala, porque é um outro gatilho. É diferente, Gabriel. É. Na verdade, eu jogava tênis na época, né, Estela? Então, o doutor disse, Gabriel, se tu não operar do estômago, fazer a redução do estômago agora, nos próximos meses, tu vai estar operando do joelho daqui a um ano. Não tem como o teu corpo resistir a 200 quilos de pressão jogando tênis todos os dias. Então, para mim, a motivação foi diferente, mas é interessante o que tu falou, Estela, porque a transformação pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora. No caso que você falou, primeiro é se olhar no espelho, não se gostar é tomar uma atitude para mudar isso, né? Que também é uma transformação, né? Então, é uma coisa bem interessante que tu falou. Em termos de estratégia, Estela, eu sei que uma das abordagens que tu adota com teus pacientes é uma abordagem mais estrita, uma dieta carnívora, uma cetogênica, uma low carb. Fala para nós aí quando os pacientes te procuram por ajuda, qual que é a informação que eles já chegam no consultório para falar contigo e se eles têm alguma preferência por uma dessas abordagens? Então, Gabriel, na verdade, assim, eu não venho atendendo consultório mais há algum tempo, né? Eu atendo, na verdade, não, né? A palavra não é bem essa. Hoje eu trabalho com os meus grupos de emagrecimento, que são o grupo Carnívoro 30 Dias. Mas enquanto eu atendia em consultório, eu ainda não aplicava, né? Eu ainda não tinha. Eu até tinha o conhecimento, mas eu não praticava dieta carnívora. E quanto mais com os meus pacientes. Mas os meus últimos pacientes em consultório, eu sim apliquei esses conceitos, né? Esses princípios da dieta carnívora e a gente teve bastante sucesso. Mas as pessoas elas chegam para a gente buscando uma abordagem mais tradicional, mais comum. Querendo um cardápio, né? E aí, quando você propõe algo diferente, aquilo assusta a pessoa, né? Ela se sente. Eu já tive casos de pacientes saírem do consultório achando que tinha jogado dinheiro fora. Tipo, essa Nutri é muito louca, olha o que ela tá me falando. Ela tá me falando para eu usar um aplicativo, ela tá me falando que eu posso ter liberdade para escolher o que eu vou comer, que eu posso comer a hora que eu quiser. Como assim? Entendeu? Só que assim. Na hora ali, o paciente fica só assim, né? Com a mãozinha assim para baixo, né? Fechadinha, e ela fica assim, entendi, Nutri. Ah, tá, não, beleza. E ela não discute ali com você, né? Vamos, tá, mas por que isso? Como que eu vou fazer aquilo? Mas eu não concordo com isso. Não, ela sai do consultório, e geralmente as pessoas que vêm até mim são por indicações de outros pacientes. E aí depois corre lá naquela pessoa que indicou e fala assim, nossa, essa Nutri sua é muito doida, como assim? Tarará, tarará, tarará. Aí o outro paciente que indicou fala assim, cara, só faz o que ela te falou, só faz. E aí depois a pessoa volta no retorno com aquele brilho no olhar, sabe? Volta mais magra. Nutri, realmente foi sucesso, eu tô muito bem, tô me sentindo muito bem, com muito mais energia, tô dormindo bem melhor. Enfim. Então, assim, a pessoa ela chega buscando uma abordagem tradicional, é claro, né? Nós fomos todos treinados, né, por uma cultura aí que
que colocou a gente meio que no cabresto ali, né? Inclusive da forma com que a gente deveria se alimentar. E para quebrar essas crenças é um pouco difícil, né? Leva um certo tempo, mas, enfim, é isso. E como que é a simplicidade da carnívora, então, ela contribui para essa adesão a longo prazo, Estela? Eu tenho pessoas, assim, que reportam uma fase de transição muito difícil, né? Uma pessoa que vem baseada numa dieta baseada em Carbolândia, que a gente conhece, né? E aí começa uma carnívora de supetão, e aí fica criticando a carnívora porque tem dor de cabeça, tem constipação, enfim, tem uma série de sintomas adversos aí. E aí eu fico falando para o pessoal, vocês precisam de um acompanhamento ou de uma nutricionista carnívora ou do médico carnívoro que vai poder passar dicas para vocês terem uma transição mais gradual. E vocês, com certeza, vão ter uma experiência muito diferente do que se vocês fizerem essa transição mais de supetão. Como é que tu faz essa adaptação aí e limpa essa dieta do pessoal aí? Gabriel, as pessoas, assim, hoje em dia eu trabalho com os grupos, né, de emagrecimento de 30 dias, com base na dieta carnívora. Eu não prescrevo mais outro tipo de dieta. Inclusive, foi por isso que eu parei de atender consultório e estou reduzindo os meus atendimentos individuais cada vez mais, tá? Porque eu quero me dedicar mesmo a ajudar a maior parte das pessoas. E já me toma muito tempo. Mas o que acontece? Realmente, esse é um problema, porque assim. Como eu tenho postado muito conteúdo, eu recebo muitos comentários de pessoas assim que não se adaptaram a essa fase de transição. Mas justamente por quê? Por não estar sendo acompanhada e por não estudar, porque o problema não é ser acompanhada. Eu não quero aqui vender o meu acompanhamento, mas eu quero incentivar a pessoa a estudar. Se você quer fazer algo que é tão diferente para você, estude sobre isso. Porque se essa pessoa estudar o mínimo possível, ela vai entender que esses efeitos adaptativos, eles vão ocorrer. E ela vai saber como lidar com eles. Só que a pessoa não estuda, ela simplesmente vê lá, dieta carnívora. Ah, é só comer carne. Vou comer carne. E aí vem um efeito atrás do outro. E aí dá 3 dias a pessoa desiste. Ela começou a ver os efeitos, só que daí os sintomas de adaptação surgem e essa pessoa muitas vezes não aguenta, porque tem gente que tem sintomas de adaptação muito fortes, né? Então, assim, são pessoas que chegam no meu direct falando, Nutri, eu tentei fazer essa dieta, mas eu não consegui, não deu certo, me ajuda. Eu falei, gente, se eu for ajudar cada um aqui no direct, eu vou viver fazendo isso, porque toda hora chega mensagem assim. Foi por isso que eu criei um grupo Carnívora 30 dias. Por quê? Porque apesar de ser um grupo, eu dou orientações individuais lá dentro. Então, cada uma que chega falando para mim, Nutri, eu já tentei a dieta carnívora e na minha fase de transição eu tive esse sintoma. Como que eu corrijo isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu não tinha visto até então. Só que por intuição, a gente sabe o que pode estar acontecendo. Uma aluna desse grupo agora, que eu abri, que vai fazer agora 2 semanas, me falou assim, Nutri, eu tô percebendo que depois que eu comecei essa dieta, eu tô com rachaduras nos pés. Ela falou assim, você sabe me falar se isso é normal? Eu falei assim, olha, eu nunca ouvi nenhum relato sobre isso. Pode ter, mas não chegou até mim até o momento, eu não li nada a respeito. Mas você está se hidratando direitinho? Você está repondo eletrólitos através do sal, que eu já orientei a fazer? Aí eu acho que ela meio que passou batida e foi lançando pergunta em cima de pergunta, e até eu mesma me esqueci dessa pergunta. Aí hoje ela voltou, isso ela perguntou na sexta-feira. Hoje ela voltou e falou assim, Nutri, eu andei lendo e vi que falta de reposição de eletrólitos pode causar isso. Eu falei, então, foi a primeira coisa que eu te perguntei. Lá atrás, quando você perguntou, ela falou, pois é, e eu não tô tomando água direito e nem tô fazendo uso do sal do jeito que você tinha falado. Eu falei, pois é, volta lá nas orientações e lê tudo, porque ela recebe todo o material, né, antes de começar e tudo mais. E aí era justamente isso. Então, assim, por não saber, esse é um sintoma que não interfere muito. Mas e as pessoas que têm a tal da gripe cetogênica? Né? É muito interessante esse aspecto, Estela, que tu comentou, porque uma consulta normal, tradicional, você vai, consulta 1 hora com a nutricionista ou com o médico, 1h30, dependendo, né, do profissional, e depois você recebe
algumas orientações e volta após algumas semanas, né? Então, são eventos bem pontuais. É a primeira consulta, depois, daqui umas semanas, a gente vai ver como é que tá. E nesses grupos de acompanhamento, como a gente está diretamente conectado, pelo menos uma resposta por dia ou uma dica, ou às vezes a gente compartilha um artigo científico, né? A pessoa gosta de ler, vai estudar, e, enfim, é um acompanhamento muito mais próximo, né, Estela? Eu acho que adiciona muito mais valor do que assim, uma consulta mais pontual, né? Muito mais. Apesar de que nos meus acompanhamentos individuais, eu sempre deixei o meu WhatsApp pessoal para o paciente. Legal. Então, ele sempre teve acesso, só que as pessoas, elas se sentem constrangidas em procurar a gente. Elas acham que elas estão incomodando. Difícil era o paciente que me chamava e me perguntava. Lá no grupo, não. Apesar de que, assim, sei lá, de cada 100 pessoas que entram no grupo, umas 30 conversam. As outras 70 são super tímidas, não conversam, não falam. Aí você não sabe se é porque não tá fazendo, ou se é porque tá fazendo tudo certo, se é porque entendeu tudo, enfim. Mas é bem assim, é engraçado de ver, sabe, como que as pessoas se comportam. Mas a gente tem sim muitos problemas como esses e que acabam afastando a pessoa dessa dieta, né, que é tão incrível, né? Não tem nem palavra para descrever, porque são tantos os benefícios, né, fisiológicos, práticos em relação a outras doenças, a outras dietas, que eu assim, eu não tenho nem palavra para descrever. Mas tem muitos efeitos que afastam. Por exemplo, o desarranjo intestinal ali nos primeiros dias, né? Eu tenho muitas alunas que relatam: nossa, Nutri, eu tô travada, ou senão, nossa, Nutri, eu tô com muita diarreia, com muita. Meu intestino está completamente perturbado. O que eu faço, sabe? Então, assim, eu vou ali dedicando um tempo explicando por que aquilo está acontecendo, da transição da microbiota e tudo mais, enfim. E é isso, Gabriel. Que legal, que legal. Sabe, Estela, que eu tenho uma experiência parecida com a que tu citou. Desde 2018 eu organizo grupos de jejum, então a gente organiza um evento de jejum virtual uma vez por mês, né? A gente faz o jejum mais simples, de 3 dias. Inclusive, hoje a gente está começando um de 3 dias com a doutora Raquel Furtado, também de Portugal. Eu fiz um esses dias, de 24 horas. Eu e o marido fizemos um de 24 horas. Eu falei, não, gente, não é possível. Eu tô nesse mundo, eu não vou fazer um jejum de 24 horas. Aí eu fiz. Mas, assim, o de 3 horas tá sendo o meu objetivo. Assim, o próximo passo vai ser esse. Mas eu sei que precisa ter todo um preparo, né, e tudo mais. Então, assim, eu tô caminhando para lá. Eu vou, assim, sabe, devagar, um passinho de cada vez. E aquilo que eu aplico em mim, eu passo para as pessoas. Deu certo, eu passo. Não deu certo, eu passo também, para que as pessoas não caiam no mesmo erro. E é isso mesmo que tem que fazer. Muita gente vê. Eu fiz um de 10 dias, há algum tempo atrás, sabe? E aí o pessoal, teve um seguidor no Instagram que me perguntou: Gabriel, quantos quilos tu emagreceu? Eu digo, emagreci 10 quilos em 10 dias, 1 quilo por dia, mas eu recupero cerca de 30%. Tem estudos mostrando isso, né? Que muita da perda enfim, de água, né, do corpo, principalmente nos primeiros dias, né? O acúmulo de glicogênio e tal. Então, assim, e daí o pessoal diz, então beleza, é isso que eu preciso emagrecer 10 quilos, vou fazer um jejum de 10 dias. Eu digo, não, parei, pessoal, vamos devagar, não comece aí com 10 dias, que talvez não vai ser uma boa experiência. Mas é justamente o que tu falou, né, Estela, né? Essa questão do jejum é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas, Gabriel, mas muita, muita mesmo. Esses dias, uma aluna falou assim, Nutri, você não vai prescrever jejum pra gente? Aí, assim, eu prescrevo, mas na fase de ajustes, né? Porque eu tenho esse grupo, que é um grupo de entrada na dieta carnívora. Depois que a pessoa está adaptada a essa dieta, está rodando em cetose, aí ela vai para um grupo de fase de ajuste. É o próximo passo que ela dá. Lá sim a gente usa estratégias de jejum. Porém, não é esse jejum, tá, Gabriel? De 24 horas, 3 dias. Tudo bem que fica liberado para elas, mas sob muito controle, né? Justamente por conta dessa questão. Eu priorizo muito a questão da massa muscular, sabe, Gabriel? E como eu sei que a galera não estuda muito, então eu prefiro dar uma segurada nisso, por quê? Porque depois eu sei também que ela não vai se comprometer com o treino na academia e com a alimentação do jeito que tem que ser para recuperar isso. Entendeu? Então, gente, dá uma segurada, vamos estudar melhor, vamos entender melhor o seu metabolismo, para depois vocês entrarem num objetivo como esse, que eu acho, Gabriel,
assim, que tem inúmeros benefícios até que as pessoas nem sequer compreendem, os mais profundos, sabe? Os mais valorosos do jejum. Como hoje, por exemplo, uma aluna do Fase de Ajuste mandou para mim, falou, Nutri, eu fiquei 16 horas de jejum, 16 horas, pouca coisa, mas eu achei tão incrível quando eu fui comer, porque eu olhei para aquele prato de comida e eu nunca agradeci tanto. Eu nunca tive um momento tão especial na hora de comer como eu tive hoje, sabe? Então, assim, eu acho que o jejum também, eu olho muito para esse lado de conexão, sabe? Para esse lado mais espiritual, sabe? Não é só uma questão estética ou de saúde, é também, a saúde é muito importante, mas eu olho muito para essa questão de você voltar o seu olhar para dentro de si, para se controlar, para se entender, para entender o que se passa na sua mente, principalmente quando você está em jejum, porque parece que tudo fica muito claro, né, Gabriel? Fica assim, muito nítido para você os seus pensamentos. E aí eu tive a impressão que ela chegou nesse estágio. Mas aí essa outra aluna da entrada aí da dieta, ela perguntou, você não vai prescrever jejum? Aí eu falei, olha, jejum eu não recomendo para vocês agora. Por quê? Porque vocês não estão fazendo nem o básico ainda. Entende? Vocês estão saindo de um tipo de alimentação onde vocês tinham excesso de carboidrato. Então, o seu corpo ele ainda não está totalmente adaptado para você entrar num jejum de 24 horas, que dirá num jejum de 18 horas. Então, fica no jejum natural, calma, você vai fazer jejum. Só que ele vai acontecer de forma natural. Quando você começar a dar para o seu corpo aquilo que ele precisa, ele vai te dar esse timing maior e cada vez maior. Agora, quando você quiser forçar um jejum mais longo por outras questões, com outros objetivos, ok, mas a gente vai estudar para isso. Você vai chegar nele de forma preparada. Essa mesma aluna depois falou assim, Nutri, eu fazia jejum antes de 18 horas, só que daí Gabriela, ela tem 120 quilos e ela comia 1.200 calorias no período alimentado. É pouco, né? Muito pouco. Aí ela falou assim, Nutri, eu perdi 20 quilos em 3 meses, só que daí eu engravidei, ganhei tudo de novo e nunca mais eu consegui emagrecer, mesmo fazendo jejum. Eu falei, por que você acha que isso aconteceu? Só confirmou tudo que eu já tinha explicado para ela do porquê que eu não recomendo, entende? Então, assim, as pessoas não têm uma noção do que é o jejum, até mesmo esse jejum intermitente, sabe, que as pessoas fazem aí de 18 horas. Elas fazem tudo errado, tudo errado. Funciona, né? Mas não fazendo de forma certa, né? Ela tem o efeito rebote. A pessoa recupera tudo que emagreceu e ainda mais um pouco, né? Exato. Sabe, Estela, que eu tenho essa mentalidade de engenheiro. Então, quando eu mudo alguma coisa, eu tento mudar uma variável de cada vez. Ah, isso é perfeito. Porque eu vejo assim, muita gente... o mundo hoje é muito imediatista, né? A gente procura soluções fáceis que a gente possa implementar rápido e ter resultados rápidos, né? Só que eu vejo assim, muita gente tem acesso à informação na internet, o que é uma maravilha, principalmente o Instagram, né? Através de alguns profissionais sérios, as pessoas conseguem realmente mudar o estilo de vida através de informações que são disponibilizadas de forma gratuita, né? Através de uma live, através de um post que você faz, enfim, do Reels. Só que eu vejo assim, Estela, muita gente absorve muita informação e tenta implementar tudo de uma vez. Foi o caso dessa sua paciente aí, né? Que fazia jejum, limitava o intake calórico dela em 1.200 calorias, é baixíssimo para quem pesa 120 quilos, né? A gente sabe disso. Então, assim, estratégias como tu falou, perfeito. O que tu falou, eu concordo plenamente, de não botar uma pessoa assim em jejum imediato. Primeiro limpar a dieta, colocar numa dieta cetogênica, uma carnívora, fazer com que a pessoa entenda a saciedade, que não precisa contar caloria, vai comer proteína, vai comer gordura animal, até se sentir saciado, não precisa contar a caloria. Uma vez que a pessoa, com o passar das semanas, ela tem consciência disso, né, Estela? Então fica muito mais fácil de dar o próximo passo. E é interessante o que tu comentou sobre diferentes grupos, né, que tu tem, de acordo com a experiência da pessoa. Eu acho que isso é fantástico, porque realmente tu não está colocando ela, já tirando ela no meio do extremo, né, e pedindo para ela se virar ali. Você está fazendo um processo gradativo. Então, perfeito. Eu concordo com todo o statement aí que tu falou. E essa questão que você falou de trabalhar uma variável de cada vez, Gabriel, isso é muito importante. Por quê? Porque eu acho que é o melhor caminho para a pessoa entender como que o corpo dela funciona.
E quando a pessoa entende como o corpo dela funciona, aí ela vive a verdadeira liberdade, né? Vai demorar um tempo maior para ela ver resultado quando ela trabalha uma variável por vez. Por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que ela, Gabriela, ela faz tudo certo. Bom, pelo menos os relatórios que ela me envia, porque elas me mandam relatórios do aplicativo que a gente usa, né? Tudo certo, ela come tudo certo, ela treina e parará. E o corpo dela não muda. As medidas dela não mudam, muda muito pouco. E aí, só que eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Ela está trocando músculo, ela está trocando gordura por músculo, né? Uhum. Só que elas querem ver resultado. Quando a pessoa não tem um volume muito alto a perder, ela não vê tanto resultado, ela não vê tanta medida. Mas eu sei o que está acontecendo. Então, o que eu propus a ela? A gente mudar uma variável por vez. Vamos para que ela tenha um resultado mais rápido, mais acelerado, que ela consiga ver uma diferença em menor tempo, sabe? Vamos trabalhar uma variável por vez. Vamos diminuir esse cardio seu. Ela fazia todos os dias. Vamos aumentar essa proteína sua para pelo menos 2,5, ela estava em 2. E depois vamos testar aumentar essa gordura, né? Porque ela quer ganho de massa muscular também. Aí ela falou, tá bom, Nutri, já vou começar a fazer. Não, calma, é uma coisa de cada vez que a gente vai fazer. Você vai ficar uns 20, 30 dias fazendo uma coisa e a gente vai ver o resultado disso. Depois a gente vai testar outra coisa, entendeu? E aí, mas eu faço isso, por quê? Porque eu sei que assim ela vai ter autonomia. Depois que ela sair do grupo, que encerrar ali, se ela quiser continuar, claro, ela pode continuar. Mas o que eu quero é que a pessoa esteja preparada para ela ir sozinha, caminhar sozinha, conhecendo o próprio corpo, sabendo como que funciona. Então, por exemplo, se eu der mais gordura, o que vai acontecer? Se eu der mais proteína, o que vai acontecer? Se eu reduzir o cardio, o que vai acontecer? Se eu treinar só 3 vezes na semana, treino de força, o que vai acontecer? Entendeu? Então, assim, é muito fantástico isso que você falou, trabalhar uma variável por vez. Trabalhar. Se as pessoas soubessem o poder que isso tem, elas nem tentariam fazer assim, dieta e treino de uma vez. Tudo bem, é legal, mas você não tem a real noção do impacto que aquilo gera no seu físico e na sua saúde. É legal? Vai mais rápido? Vai. Mas você não sabe exatamente o que foi que trouxe o seu resultado. Você concorda? Concordo plenamente. Sabe que, Estela, eu fiz uma transição, na verdade. Eu comecei com low carb, cetogênica, e hoje eu sou mais carnívoro de qualquer outra coisa. Claro que tem dias que eu volto para uma low carb, como um pouco de carboidrato aqui e ali, e tá tudo bem. Mas assim, Estela, eu vejo uma mudança na disposição, no nível de energia, na velocidade dos pensamentos fantásticas. Imagina você com um grupo, com várias alunas, quanta informação você recebe de testemunho dessas pessoas, né? É incrível, né? Essa mudança, né? Eu nunca escutei até hoje, não tenho grupo grandes como você tem, mas nunca escutei até hoje de alguém que experimentou e falou, Gabriel, experimentei um mês a carnívora e não é para mim. Não tenho ainda casos, pode ser que exista, mas assim, o feedback é geralmente positivo, né, Stella? Não sei se você tem uma experiência diferente. Assim, Gabriel, quem já tentou de tudo vive desconfiado da próxima tentativa, né? Porque é sempre aquela mesma coisa. É muito carbo, pouca proteína, pouca gordura, muita fome e pouco resultado. É o que se tem por aí. Mas a carnívora ela não é só mais uma dieta. Aliás, ela não é mais uma dieta. Ela é uma volta à origem, né? E quando você volta para sua origem, o seu corpo responde. E eu vejo isso acontecendo todos os dias, como você falou, com as meninas do grupo. Mas a gente teve um caso muitíssimo especial, que eu quero até falar um pouquinho dele aqui, que eu nunca, jamais eu vou me esquecer, que foi o caso da Vânia. A Vânia tem 51 anos. Mas antes de eu te contar essa história dela, só um negócio aqui que eu acabei de lembrar que aconteceu e que tem a ver com essa história. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, onde esse vídeo, assim, ele tá super bombado, muitos comentários e tudo mais. É um vídeo super simples que eu gravei comendo, sabe? Aquelas coisas assim, você faz uma mega produção, um vídeo flopa. Você faz um treino, nada a ver, o vídeo explode. Enfim, e esse vídeo lá, eu falo o que acontece no corpo nos primeiros 3 dias de dieta carnívora, né? E muita gente questiona, não acredita naquilo que tá ali, né? Porque eu falo assim, que nas primeiras 24 horas a glicemia baixa. E aí um dia eu abri uma caixinha de perguntas nos stories e me mandaram uma pergunta assim,
quanto tempo posso ver resultados com essa dieta? E eu respondi, naturalmente, falei, nas primeiras 24 horas. Porque ela não perguntou resultado em quê? Ela falou assim, quanto tempo eu vejo meu corpo emagrecendo? Quanto tempo minha glicemia vai... Não, eu falei, nas primeiras 24 horas. Nisso, né, o marido estava perto, ele leu e falou assim, amor, nas primeiras 24 horas. Eu falei, uai. Nossa, eu gravei um vídeo falando disso, nas primeiras 24 horas. Só que ele já sabia que a mulher queria saber de emagrecimento. Só que ele foi responder assim, de propósito, nas primeiras 24 horas. E aí tá, né? E aí, o que eu respondi para essa pessoa, por isso que essa história da Vânia foi tão marcante, impactante para mim, porque a história da Vânia veio responder essa pergunta, responder não, confirmar isso que eu respondi poucos dias depois, se não me engano, foi um dia depois, tá? Que foi quando a gente iniciou o grupo 3, hoje a gente já está no grupo 5, nós estamos no grupo 6, indo para o 7. Ela entrou no grupo 3, tá, Gabriel? E foi bem assim, nos dias, sabe? E aí ela entrou para participar, só que antes dela entrar, ela me mandou uma mensagem no Instagram, no inbox, me contando um pouco da história dela. Ela falou que tinha conhecido meu Instagram, que tinha gostado muito, e começou a contar a história dela, falando que ela era diabética há 29 anos, ela adquiriu na gestação, e ela nunca mais se livrou dessa diabetes, né? Aí ela contou que ela aplicava insulina 5 vezes ao dia. Eu escrevi isso aqui, mas eu não sei se eu acho que era 3 vezes ao dia, tá? E mesmo aplicando essa insulina, ela ficava em 305, 360, raramente a glicemia dela batia em 230. Então, assim, eu sei que ela aplicava 2 tipos de insulina, uma de carga rápida, tinha uns negócios desse, sabe? E mais os tipos de remédios que ela tomava. E aí, quando caiu a mensagem dela e eu vi, porque assim, eu não respondo todas as mensagens, porque tem a menina do suporte que também me ajuda. Quando caiu a mensagem dela e eu vi aquilo ali, sabe quando você sente um negócio diferente? Eu falei, cara, eu preciso falar com ela, eu preciso dar uma atenção aqui para ela. E eu fui conversando com ela. E eu falei, olha, se você entrar agora, em breve, muito em breve, você vai estar contando a sua história de remissão dessa diabetes. Eu não tenho dúvida disso. Você vai ver. E aí, assim foi. Ela entrou no grupo e, tipo assim, logo no primeiro dia, só que eu não lembrava dela. O grupo começou, tipo, numa segunda-feira, ela entrou numa terça. E aí, na quarta, ela mandou essa mensagem. Então, eu já tinha esquecido que eu tinha falado com ela. De repente, chega a mensagem dela lá no grupo, falando assim, contando a história, né, que ela tinha diabetes, aquela mesma coisa que ela contou para mim lá no Instagram, dos remédios que ela tomava, tarará, tarará, e que ela estava na insulina há 30 dias, que nada resolvia, que a glicemia dela em jejum ficava em 350. Nisso, ela mandava as fotos do medidor de glicemia, ela tem um diário, sabe, onde ela faz tudo. E aí ela escreveu assim, Gabriel, abre aspas aí, tá? Ontem, 2/4 de 2025, início da carnívora. Glicemia em jejum, 221. Pós-café da manhã, 200, antes do almoço 175, depois do almoço 182, antes do jantar 183. Beleza. Hoje, 3/4, meu segundo dia, ou seja, tinha completado 24 horas, né? A minha glicemia de jejum deu 146. Ou seja, uma glicemia de jejum de 221 e foi para 146 em 24 horas de dieta carnívora. Só fazendo aquilo que eu falei para ela fazer. E tipo assim, coisa que ela não via há anos, tomando muito remédio. E aí foi indo. Dia após dia, ela mandando os resultados da glicemia dela. Acho que uns 15 dias depois ela já tinha diminuído uma insulina, ela passou a aplicar só uma. Já tinha tirado um dos medicamentos, que é o Forxiga, que só esse custa... Até ela brincou, né? Só essa caixinha desse remédio custa R$260 e dura um mês. E aí a galera fala que dieta carnívora é caro. Cara, ficar doente. E assim, a história dela emociona todo mundo, assim, daquele grupo, né, que ela participou, todo mundo se emocionava muito, porque, assim, a gente via o quanto que aquilo era perturbador para ela, sabe? E o fato dela ter corrido atrás disso uma vida, né? Porque 29 anos, pensa, né? E nunca ter tido uma pontinha de esperança de que um dia ela poderia viver livre disso. E aí, esses dias, hoje ela está no fase de ajustes, né?
Esses dias eu perguntei, Vânia, e aí, cara? Você nunca mais falou da sua glicemia? Como é que tá? Ela falou, Nutri. Eu nem tenho medido mais. Ah. Só para você ter uma ideia, eu nem tenho medido mais. Então, assim, eu não sei se ela vai assistir, ela falou que ia, que não no mesmo horário, mas que depois ela iria assistir. Então, assim, Vânia, você vai estar sempre no meu coração. Eu me sinto muito honrada por poder te acompanhar e contribuir para a transformação da sua saúde. E é isso, tá bom? Para quem quiser saber mais sobre o caso da Vânia, é só procurar lá nos meus destaques no Instagram, tá salvo em destaque. O caso da Vânia, Gabriel. Muito, muito incrível a história dela. Legal, parabéns para a Vânia e parabéns para ti também, né, Estela? Que coisa gratificante é Nossa, quando tu escuta histórias reais, assim, de pessoas que são transformadas, né? Tu não só tirou todos os remédios dela, mas tu deu muita qualidade. Imagino que ela tenha emagrecido também com essa transição. Não, Gabriel, ela não perdeu muito peso, tá? Porque você sabe que na dieta carnívora não se perde muito peso, porque a pessoa ela recupera um pouco de massa muscular que ela perdeu nas outras dietas. Isso é fataço. Eu sei disso por quê? Porque eu já prescrevi outros tipos de dietas. Dietas onde o paciente perdia 6 quilos, 10 quilos em um mês. Hoje, as minhas alunas não perdem mais do que 5, 7. Quando perde muito, é 7 quilos. Por quê? Porque ela tem um ganho de massa muscular, ela recupera essa massa muscular, né? E aí a Vânia, ela perdeu 1,4 kg, só que, olha só como que isso que eu acabei de te falar se comprova. Ela perdeu mais de 10 centímetros de cintura. Ela perdeu 4 centímetros de coxa, perdeu medida de braço, tórax e tudo mais, entendeu? Então, assim, foi um caso fantástico dela. E, assim, tem vários outros casos. A gente vê isso todo dia, Gabriel. Todo dia chega mensagem. Eu nem sei o que eu faço mais de tanto depoimento. Eu vou guardando, aí daqui a pouco eu posto um, posto outro. Mas é muito gratificante, é maravilhoso demais. Eu me emociono, eu me alegro, eu vibro, eu grito. E as meninas, enfim, é todo mundo que nem eu lá, todo mundo doido, todo mundo grita, todo mundo comemora, é maravilhoso. Que legal. Eu li uma frase no livro O Mito do Colesterol, do Dr. Sinatra, uma vez que dizia, se você quer perder gordura, coma gordura. Isso me chamou tanta atenção, porque parece tão contraintuitivo, né, Estela? Como é que a gente vai perder gordura comendo gordura? A gente já aprendeu toda a vida que comer carne gorda vai engordar, vai causar problema cardíaco, e agora um doutor escreve uma coisa dessa num livro, que é quase um dos best-sellers, né, na área aí. Para quem não leu, eu recomendo totalmente. É um livro muito didático, mesmo para quem não é da área médica, é muito fácil de entender. E é uma coisa interessante quando a gente lê, porque chama muita atenção. E essa transformação que tu falou, né, Estela, talvez na balança vai dar uma alteração de 2, 3 quilos, mas tu vai ver a transformação, a pessoa ganhou 2, 3 quilos de massa magra, perdeu 2, 3 quilos de gordura visceral, que é o que realmente está associado a todas as doenças hoje metabólicas, né? 10 centímetros de cintura, cara, é isso aí. É uma transformação muito, muito grande, muito mais... tem muito mais peso do que o próprio peso na balança, né, Estela? Não sei se faz sentido. Muito. Não, assim, a mulher é muito pirada com balança, né? E aí elas chegam, Nutri, mas minha balança continua igual, mas eu só perdi 500 gramas, 1 quilo. A média é 1 quilo na semana, tá? Quanto mais volume corporal ela tem, volume de gordura ela tem para perder, mais quilo ela perde, né? Mas quem é mais sequinha, assim, já não vê tanta diferença. Eu, por exemplo, para eu perder 300 gramas de gordura no mês, minha filha, é sofrido. Mas vamos lá, nós estamos na luta. Então, elas chegam muito preocupadas com essa questão de peso, sabe? E eu falo assim para elas, escuta, o negócio é o seguinte, você quer... Inclusive, tem uma agora que ela entrou porque ela vai ter um casamento. Ela falou, Nutri, eu tô desesperada, porque eu não vou de jeito nenhum gorda desse jeito. E ela falou essa palavra, não sei se pode falar, Gabriel, desculpa. Pode, ficar à vontade. Você corta isso se eu preciso, não sei se você vai editar. Eu não vou desse... E elas mesmas falam isso, sabe? Então, assim, eu tô falando porque elas falam essa palavra, entendeu? Elas não têm esse preconceito. Nutri, eu não vou se for desse jeito, não sei o quê, eu preciso emagrecer para colocar um vestido que seja digno. Aí tá, aí essa semana, e na primeira semana já foram 2 quilos ela, né? Aí ela falou assim, mas eu queria perder pelo menos uns 5 quilos até lá. E as medidas dela já foram 6 centímetros de cintura. Falei, até esqueci o nome dela já, porque são tantas alunas. O que é mais importante para você? Entrar no vestido ou ver a balança diminuir? Ela Nutri, eu já até tive que ir lá na costureira ajustar uma vez. E ela ainda falou para mim assim que não era para eu levar o vestido, não, porque pode ser que até a data do casamento vai precisar ajustar de novo.
Eu falei, então, minha filha, é isso. Você não tem que preocupar se o peso não está diminuindo, sabe? É. É muito engraçado. Estela, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre o efeito platô. Muita gente começa a aderir a uma dieta diferente. A gente sabe que a carnívora não é uma dieta, como tu bem comentaste, é um estilo de vida, né? Praticamente as Sim. pessoas que adotam é para longo prazo e não é para uma semana apenas. Muitas pessoas reportam assim, Gabriel, no primeiro mês emagreci bastante, me senti bem, e depois percebi que eu ainda precisava emagrecer, mas alcancei um efeito platô, ou seja, parei de emagrecer, continuo fazendo os mesmos exercícios, continuo ingerindo a mesma quantidade de proteína, de gordura, mas atingi um efeito platô aí. O que tu recomenda para essas pessoas, Estela? Assim, as tuas pacientes, as tuas alunas aí no grupo, o que fazer num efeito desse? Eu tô rindo aqui, Gabriel, porque pode ser que o que eu vou falar aqui agora, pode não agradar a muitas pessoas, tá? Mas assim, eu vou falar, porque eu falo. O que acontece, né? O efeito platô mesmo, ele se refere àquela fase em que a perda de peso ela estaciona, mesmo a pessoa mantendo tudo certinho, igual você falou, dieta, treino, hidratação, descanso, Uhum. né? Em outras palavras, o nosso corpo ele se adapta àquela mudança de peso, ele se adapta ao novo metabolismo, né? Porque o metabolismo vai mudar e o processo de evolução ele para de acontecer, tá? Então, o que é o efeito platô, né? Esse efeito de adaptação metabólica? É, na verdade, um mecanismo de defesa para proteger o nosso corpo da perda excessiva de peso, da perda de gordura, né? Para garantir energia, enfim. Mas, Gabriel, agora eu vou te fazer uma pergunta, e é aí que tá, que eu tô te falando que talvez muita gente não vai gostar. Vou te fazer uma pergunta. Seja fácil, por favor. Quem é que você conhece que consegue levar por longos períodos, porque para acontecer essa adaptação metabólica é preciso um período mais longo. Ela não acontece em uma semana, 15 dias, um mês. Ela é ao longo de meses. Quem é que você consegue, quem é que você conhece que consegue levar por vários períodos, por um período suficiente para acontecer essa adaptação? Quem que você conhece que consegue levar? Treino, alimentação, sono, hidratação, 100%. É difícil. O Alessandro Medeiros, nosso atleta carnívoro, que já está há 6 anos na carnívora, mas é muito Mas, difícil. mas aí ele não entra em adaptação metabólica porque ele já sabe como Ele já tá. contornar isso, né? É. Mas o que acontece? É raríssimo, Gabriel. Igual você falou, Alessandro Medeiros, esse cara nem é desse planeta, velho. Nem é desse planeta. Então, assim, a gente tira ele dessa conversa. Vamos falar de réis mortais como nós somos, né? Quem que você conhece? Você segue, Gabriel, 100%? É muito difícil, principalmente quando tem todos esses pontos que tu comentaste, né? Geralmente é um triângulo, né? Quando a gente tenta fazer um ponto bom, a gente tem que sacrificar um pouco os outros dois cantos, né? E outra, nós somos seres humanos, né, Gabriel? E outra, a gente não está em competição. Só para você ver, a pessoa que você se lembrou aí, o Medeiros, ele é um atleta de alta performance. Esses sim, eles entram em adaptação metabólica, por quê? Porque eles são hiperdisciplinados. É o trabalho deles, é a profissão deles, eles vivem daquilo ali, não teria como ser diferente. Então, é milimetricamente calculado o quanto o cara vai comer, o quanto o cara vai dormir, o quanto o cara vai treinar, o quanto ele vai beber de água, de eletrólitos, de suplemento, enfim, tudo. Então, para ele tem um ambiente muito favorável a acontecer uma adaptação metabólica. Nós não. A gente não está competindo para nada. Então, assim, a gente compete contra a gente mesmo, mas muitas vezes a gente é bem fraco, né? Então, assim, a gente não segue 100%. E a adaptação metabólica, ela só acontece quando todas essas variáveis são feitas 100% a um longo tempo, né? E aí a gente não conhece ninguém. Então, o que acontece? A pessoa, na verdade, é porque ela começa ali na entrada da dieta muito empolgada, e ela se dedica, e ela vai, e ela tá determinada, e pá, em um mês ela emagreceu. Aí no segundo mês ela tende a dar aquela relaxada. Ela já não treina tanto quanto ela treinava. O treino que era 5 vezes passa a ser 3. O final de semana ela já começa a abrir mais exceções, né? Por quê? Porque ela já não tá tão empolgada quando ela estava no início da dieta. Então, na verdade, o que essa pessoa chama de efeito platô não é um efeito platô, é só um efeito de
produção de causa reduzida, né? Eu falo que para toda causa a gente tem um efeito. Então, se você está produzindo uma causa que vai te levar a um resultado 100%, provavelmente você vai entrar num efeito platô. Mas se você não está, você não vai. Então, você precisa ajustar isso daí, né? Esse seu empenho, essa sua empolgação, voltar a trabalhar do jeito que você estava no começo, que daí seus resultados vão voltar. Agora, como eu te falei, caso alguém aqui, né, seja como Medeiros, o remédio para isso é o que a gente chama de choque no metabolismo. Então, é você comer um pouco mais, né, em determinados dias, ou você aumenta a intensidade do treino, ou você diminui por um certo período. Enfim, tem várias formas da gente driblar essa adaptação metabólica, né? Então, assim, mas o que eu vejo que mais acontece, sabe, Gabriel, fora essa questão, né, da pessoa não se empolgar tanto como no começo, e é por isso, inclusive, que eu criei o grupo Fase de Ajustes, porque eu vi isso acontecendo muito, né? A pessoa entra na dieta carnívora, ela perde peso, mas depois ela estaciona ou ela começa a ganhar. Por quê? Porque ela não entende uma coisinha simples chamada relação proteína-energia. Você deve saber bem do que eu estou falando, né? Então, as pessoas, ela come mais energia do que proteína, porque o nosso corpo ele fica sinalizando fome até ele atingir a quantidade de proteína que a gente precisa. Só que muitas vezes a pessoa vai comendo coisas porque ela tá com fome, só que ela não tá dando o que o corpo precisa, e aí ela vai aumentando o nível de energia, mas a proteína dela tá aqui. E quanto mais energia eu dou pro meu corpo, mais ele faz o quê? Estoca em forma de gordura, né? Então eu vejo que na maioria das vezes o que impede as pessoas de seguirem emagrecendo, mesmo na dieta carnívora, elas não terem noção do quanto estão comendo. Ai, Nutri, mas você está falando que precisa contar calorias? Muitas vezes vai precisar. Não tem como a gente fugir disso. Sabe por quê, Gabriel? Porque chega uma fase que é lá no final, nos últimos quilos a perder, que um pedacinho de chocolate vai fazer diferença. Não adianta a galera da dieta carnívora falar que não, porque vai. Para a pessoa que está começando agora e tem muitos quilos a eliminar, não vai fazer diferença. Claro que não vai. Você tem 50 quilos a perder. O que é um chocolatinho? Não é nada. Eu, por exemplo, eu como um docinho quase todo santo dia. Mas eu sei que isso me atrapalha ter o resultado que eu quero. Só que eu ajusto a minha expectativa também. Entendeu? Se eu falar assim, eu quero trincar meu abdômen, eu tenho que tirar esse chocolatinho. Porque senão não vai. Entendeu? Então, a gente precisa, sim, em determinada fase do emagrecimento, saber o quanto a gente come, saber a proporção ideal dos macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, porque senão o resultado ele vai ou estacionar ou você vai perder o resultado, você vai ter reganho de peso, infelizmente. Perfeito, principalmente nessa fase final, né? São os ajustes finais, né, Estela? Então é muito importante monitorar isso daí também. Sabe que quando eu comecei a fazer jejum, eu tomava muito aquele café à prova de balas. Foi um café que me ajudou. Café à prova de balas? Isso, é o Bulletproof Coffee, né? Tem até um livro aqui do Dave Asprey. Não vou. Tem aqui, ó. Eu tenho alguns livros aqui em casa, eu gosto bastante de ler. Esse daqui, ó. Excelente esse livro. Quando eu comecei a fazer jejum em 2018, eu li ele. Então, o café à prova de balas, ele é café preto, sem açúcar, cúrcuma, pimenta preta e óleo de coco ou manteiga ghee. Então, ele é um café, assim, hipercalórico. Na verdade, ele te dá uma saciedade muito grande, você fica horas sem precisar se alimentar, né, só com café. Só que daí o erro é o seguinte: muita gente diz, Gabriel, vou fazer um jejum de 24 horas e vou tomar vários cafés durante o dia. Eu digo, presta atenção, porque pode ser que o seu intake calórico seja mais do que você precisa para o dia, mesmo tomando só café, porque o óleo de coco é calórico, a manteiga ghee é calórica, então, mesmo que você não esteja comendo nada. Então, assim, Estela, só para fazer o link com o que tu comentou, né? Nessa fase de ajuste final, como é importante também observar as calorias, né? Então, para ter realmente essa consciência aí de não errar. Eu, embora seja carnívoro, né, boa parte do tempo, a maior parte do meu tempo, eu adoro um vinho, né? A gente mora na fronteira com a França, aqui, volta e meia a gente vai ali buscar um vinho.
E a mesma coisa que tu falou, eu não abro mão do meu vinho, então eu tomo vinho e eu sei, beleza, tô sacrificando um pouquinho aqui, eu sei que eu não vou ter aquela barriguinha trincada, mas eu sei o preço que eu tô pagando por isso, né? E tá ok. Mas e isso se chama ajustar as expectativas, Gabriel. Entende? Quando a pessoa entende a necessidade dela, a importância dela ajustar as expectativas, ela não sofre. Uhum. O problema é que a pessoa ela quer tomar o vinho no final de semana, mas aí na segunda-feira, quando ela vê o peso da balança aumentar, porque vai aumentar, não de gordura, de retenção e tal. Só que a pessoa não sabe, ela acha que ela engordou. Aí ela vem chorar. Nutri, pelo amor de Deus, porque Olha, hoje eu recebi uma mensagem, Gabriel. A mulher, eu não posso falar, não, deixa melhor não. Vai que ela assiste. Depois eu te conto em off. Tipo assim, a pessoa come como se não houvesse amanhã, entende? Só que eu sempre falo para as meninas, vocês vão sair do plano, ajusta a expectativa, saiba que no outro dia ou 2 dias depois você vai estar acima do peso e tá tudo bem. Faz a sua escolha, mas faz a sua escolha consciente. Não queira culpar o mundo depois. Não queira culpar o marido. Não queira culpar a estratégia. Não queira culpar a Nutri. Assume a sua responsabilidade sobre as suas escolhas. Ajusta as expectativas sobre as suas escolhas. Porque para cada causa que a gente produz, a gente gera um efeito. Se eu planto batata, não tem como eu colher cenoura. Eu vou colher batata. Entende? É uma frase bem chavão, né? Mas é muito lúdica, né? Para que todo mundo entenda. Se Desculpa. eu quero. Eu dei risada quando comentou batata. Não, pode acabar teu comentário, depois eu vou adicionar uma informação. Vamos criar gado e comer carne. Aí sim dá certo. Sabe que quando tu comentou batata, Estela, me veio à mente, eu fiz um hack da batata. Fiquei 8 dias comendo só batata. Meu Deus, e aí? Eu já vi um médico, eu vi um médico que eu sigo, o Dr. Ciro Campos, ele tá numa dieta Conheço, mais ou menos assim, de carboidratos, mas eu não entendi muito, porque assim, eu tô numa fase de muita correria e não tô conseguindo acompanhar as pessoas que eu gosto. O Dr. Ciro Campos é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito e respeito muito o trabalho dele também, Eu vi que ele tá fazendo uma dieta sim, nem sei qual que é o objetivo, não estudei ainda a respeito, não. Mas e aí, quais foram os resultados dessa dieta? Eu publiquei um vídeo no YouTube, lá tem todos os dados, né? Eu, engenheiro, medi tudo, né? Medi meus níveis de cetose, medi a glicemia todos os dias, eu usei um monitor contínuo, né, de glicose e também um monitor contínuo de corpos cetônicos, então tinha uma amostra a cada 5 minutos, foi bem interessante de observar os dados. Emagreci quase 3 quilos comendo batata, teve um dia que eu comi quase 3 quilos de batata num dia. Nossa, que maravilha! Horrível, mas foi horrível. A experiência não foi boa. Eu vinha numa dieta carnívora já há muito tempo, aí introduzi só batata, senti muita falta de proteína, gordura. O efeito na balança foi ok, mas tive muito gases, eu acho que eu fiquei com gases por mais 2 semanas depois que eu acabei, coisas que a gente não tem na carnívora, né, Estela? É impressionante, né? Não, o meu é efeito imediato, tá, Gabriel? Tipo assim, eu comer meia hora depois, eu tô igual um baiacu. Coisa assim, e não precisa ser muita coisa. Esses dias eu comi, sabe uma espiga de milho? Minha mãe corta em 2 e cozinha. E fazia muito tempo que eu não comia. Cheguei lá, falei, mãe, mas a senhora me quebra, né? Que aí eu quase não almoço na casa da minha mãe. Quando eu almoço, ela me faz milho, me faz purê de batata. Só que daí eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu comi o milho, eu comi um pouquinho, uma colherzinha de purê de batata e eu comi uma colher de canjica. Aqui a gente chama de canjica, doce. Sabe que agora aqui é festa junina e tal, né? Então é um doce típico. Comi uma colherzinha, então, tipo assim, somando tudo, não deu 30 gramas de carboidrato. De carboidrato, né? Gabriel, eu passei tão mal, mas tão mal, como há muito tempo eu não passava. Não foi mal de tipo assim, alguma coisa estragada que eu comi. Não, porque eu fui no banheiro e pronto, resolveu, entendeu? Só que, nossa, meu Deus. E daí a gente pensa 2 vezes, né? Vale a pena, né? Por tão pouca coisa, não vale a pena, né? E daí eu acho que eu incentivo as meninas no grupo, falo, come mesmo, vai lá, come o pão, come a pizza, come o macarrão, faz isso mesmo. Ajusta a expectativa, saiba que você vai sair de cetose, depois até você voltar vai demorar um tempo, então seu corpo vai ter que passar pela fase de adaptação de novo, você vai ficar retida, vai aumentar peso na balança, ajusta todas as expectativas, vai lá e come, e observa
o que vai acontecer no seu corpo. Elas falam, Nutri, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero comer isso. Porque a gente sabe, né, Gabriel, que assim, a maioria das pessoas, depois que elas passam por essa experiência carnívora, a maioria não continua. Porque elas não conseguem dizer não, né, para as pessoas, ela não consegue dizer não para elas. E uma coisa que eu sempre falo, depois que você abre a porta de novo para o carboidrato, para você fechar de novo é muito difícil. Então, assim, tem muita gente que sente todos os benefícios da carnívora, emagrece tudo, mas depois sai. Porque ela... Aí também já são questões, né, emocionais, questão de merecimento envolvida, a questão da autoimagem, né, que a pessoa tem. Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Estela, estou vendo o relógio aqui, sei que a gente tem umas perguntas em aberto no nosso roteiro, mas eu queria dar oportunidade também para mostrar algumas perguntas que surgiram no chat, alguns comentários aí que são bem interessantes. Olha só esse comentário aqui da Elisandra Lima. Dieta carnívora é vida, emagreci 30 dias, 5 quilos. Meu intestino, que é irritado, ficou ótimo, me senti com ânimo e disposta, recomendo. Maravilha, maravilha. Nossa, olha, eu recebo tantos comentários nos posts, tanto de gente falando mal, quanto de gente falando... Mas, assim, a maioria são comentários assim como esse, sabe? Eu ainda comento assim, maravilha, mais uma salva. E eu falo, realmente, por quê? Porque a dieta carnívora, ela nos salva todos os dias. Todos os dias você vê os benefícios, não só os fisiológicos, como também os benefícios práticos, né, Gabriel? Eu não sei se é você que cozinha na sua casa. A gente, cada um cozinha um pouco. A minha esposa cozinha, mas ela come low carb também, então tá tudo certo. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu cozinho um pouco, o marido cozinha um pouco, a gente trabalha em casa, né? Mas assim, que vida, gente. Pelo amor de Deus, eu coloco a carne na air fryer e sento e venho trabalhar. Ou eu coloco no forno e venho trabalhar, esqueço, eu não fico na beira de fogão, eu não fico na beira de pia. A minha vida se resumiu na cozinha, sério, sem brincadeira nenhuma, em no máximo 1 hora por dia. A gente já não fica comendo toda hora, no máximo eu como, sei lá, umas 2 vezes no dia. Raramente eu como 3 vezes, eu tomo um café da manhã, muito raro. Agora eu tô tomando até mais, porque eu aprendi a fazer bacon, tá, Gabriel? Bacon caseiro, olha que maravilha. Eu tô falando isso para todo mundo. Eu falei, gente, eu vou vender esse e-book só de como fazer bacon, porque é muito fácil. Eu vou ganhar muito dinheiro com esse e-book. Quem não ama bacon? Eu falei, vou vender, não vou falar de graça. Mentira, tô brincando. Mas é sério, ficou tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito, que daí agora a gente tá tomando mais café da manhã só para poder comer o bacon. Mas assim, geralmente a gente não toma café da manhã, só almoço e jantar, e às vezes uma vez só no dia também. Que legal, eu bacon caseiro nunca fiz. O que eu fiz já na Alemanha, e o pessoal me chama de louco, eu já fiz charque, né? No Rio Grande do Sul a gente faz a carne, né, salgada e deixa no sol. Vou mandar a receita depois. E eu fiz e funciona muito bem. Muito bom, é muito bom. Muito bom, muito bom. Tem mais comentário? Tem mais comentário, olha, da Elivânia. Eu cheguei acreditando que iria achar a solução para a remissão do diabetes e estamos no caminho certo. Ó, talvez aí é Elivânia, é a que eu te falei. Tá aí. Elivânia. Parabéns. Que bom que você está aqui, Vânia. Tem mais aqui, ó. Olha só, o RR. Para um obeso, 120 quilos na carnívora, qual a quantidade de proteína diária recomendada? E a partir de quanto de proteína excedente o fígado entra em gliconeogênese e atrapalha esse emagrecimento? É uma pergunta bem recorrente aí, é interessante. Essa questão aí, a partir de quanto de proteína excedente, ou como é que é? Porque meu negócio tá aqui em cima do... O fígado entra em gliconeogênese e atrapalha esse emagrecimento. Ah, tá. Olha, essa parte aí de quanto que de excedente eu não sei, você sabe, Gabriel? Não, na verdade eu estava concentrando na primeira parte da pergunta, né, que é essa parte de a quantidade de proteína por quilo corporal. Essa daí bom, para um obeso de 120 gramas é a mesma coisa que para uma pessoa normal. Você vai comer 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal atual. Tem pessoas que falam, come 1,5, come não sei o que lá. Mas você tem que calcular com peso ideal. Não, eu não faço assim. Eu coloco 2 gramas e se a pessoa achar que esse é um volume muito alto, ela diminui para até 1,5. Mas o ideal sempre são 2. Sabe por quê, Gabriel? Porque a pessoa de 120 quilos, né, que tem um volume maior a perder, ela sente muita fome.
E aí ela não come a quantidade de proteína porque ela pensa assim, eu vou comer, sei lá, 2 vezes por dia, porque elas veem as pessoas fazendo isso, elas veem a gente falando, vou comer 2 vezes por dia. Só que ela não está acostumada, então para ela aquilo é um volume muito grande de comida. Se ela fracionar isso em mais vezes 3, 4 refeições por dia, ela consegue comer tranquilamente 2 gramas de proteína por quilo de peso atual, tá? E aí ela não vai sentir fome. Aquilo ali suporta todo o sistema dela, né? Se ela come... Eu falo isso por experiência. Eu sei que tem muitos artigos que falam aí de 1,5 ou de calcular de acordo com o peso ideal. Mas, por experiência, eu sei que não basta. Uhum. A pessoa sempre vai sentir fome, sabe? Então, é 120, 2 gramas por quilo, podendo a pessoa chegar até 3 gramas, tá? Tem pessoas que até sentem mais fome. Só que daí, assim, a gente tem que analisar cada caso mais especificamente, né? Por quê? Porque tem que ver como que ela vai ficar em relação à gordura, né? Se essa quantidade, por exemplo, se ela colocar 3 gramas de proteína, se isso não vai ser muito para ela, porque processo de emagrecimento, as pessoas sentem fome, é normal. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão também. Por quê? Porque se eu ficar colocando mais proteína, ela vai ultrapassar a necessidade dela, e ela pode não ter um resultado tão satisfatório ou tão rápido. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa analisar antes de dar uma resposta. Mas, de forma geral, é isso. 1,5 a 2, no máximo 3 gramas. É muito difícil uma pessoa comer 3 gramas de proteína, tá? Muito difícil. São mais as pessoas que estão aí em busca de ganho de massa muscular, né? Que daí a gente recomenda mais, enfim. Mas é por aí. Agora, essa parte da pergunta aí, eu sinceramente não faço ideia. Eu acho que eu entendi agora o sentido, eu dei uma lida na pergunta de novo e eu acho que ele se refere ao processo da gliconeogênese que acontece quando a gente ingere proteínas demais. Imagina que em vez de ingerir 3 gramas por quilo corporal, a gente vai ingerir 10 quilos, né? O que o nosso organismo faz, ele converte essa proteína em glicose no sangue, né? Talvez isso é o ponto dele da pergunta. Quanto excedente vai me atrapalhar no meu emagrecimento, né? Mas pelo que ali não é a primeira via preferencial do organismo usar a proteína para fazer gliconeogênese, mas... eu acho que é mais num caso extremo aí, eu acho que é esse sentido da pergunta, no caso de não utilizar 4, mas utilizar 10 gramas. A gente vai comendo gordura, por exemplo. Exatamente, só proteína não gordura. Porque o que exceder, bom, tudo que o nosso corpo não utiliza, ou ele estoca ou ele elimina, né? E proteína é algo assim que o nosso corpo tem preferência, né? Porque tudo no nosso corpo precisa de proteína. E a primeira via que o corpo vai usar para fazer gliconeogênese, eu acredito que seja gordura. Mas assim, eu tô falando de coisa, gente, que assim, eu não tenho plena certeza disso daí, não. Mas pelo que eu já vi, não é a via preferencial para fazer gliconeogênese. Posso ter enganado, mas eu acho que é isso. Teria que dar uma lida. Vamos lá com o comentário do... Me chamar no Instagram que eu vou dar uma olhada e respondo para ele lá. Mas aqui agora sim eu não consigo saber isso não, mas eu vou procurar. Perfeito. E aí tem o comentário do Samuel, sabe? A carnívora me trouxe muita coisa boa, o sono ainda é um desafio. Muita gente fala, né, que principalmente na fase de transição, né, o pessoal sente dificuldade de ter um sono de qualidade, né? É a cetose, né, Gabriel? Quando você entra em cetose, o seu sono, ele modifica. Na verdade, é que a gente tem um conceito de sono, a gente vai entrar aqui num mais campo... uma live. A gente vai entrar num campo aqui meio não muito falado, mas hoje a gente tem um conceito de que a gente precisa dormir 6 a 8 horas por dia. Na verdade, não é assim. Quem falou que a gente precisa dormir de 6 a 8 horas por dia? Os nossos ancestrais, eles não dormiam assim, né? Isso é coisa nova, isso é coisa moderna. Então, essa questão da cetose pode ser nada mais, nada menos do que o teu corpo voltando a um estado original de sono também. E aí, por exemplo, deu 3 horas de sono, 4 horas de sono, você despertou com energia, com disposição, levanta, acorda, vai fazer suas coisas, você não tem que dormir mais. Entendeu? Só porque falaram que você tem que dormir 6 horas. Não tem que, né? Agora, você vai se sentindo também. Ao longo do dia, talvez essa pessoa precise tirar um cochilo, né? Para completar aí um pouquinho mais de sono. Cada um tem uma necessidade diferente. Né? Então, essa questão do o meu sono ainda é um problema.
Mas como está sendo o seu sono? Será que o que ele está falando aí, que o sono está sendo um problema, a quantidade de horas que ele dorme? Mas aí como que a gente mensura se um sono está sendo bom ou ruim? Se ele está sendo satisfatório no ponto, no sentido de a pessoa acorda, desperta sozinha, ela tem energia ao longo do dia. Se isso está acontecendo, o sono dela está perfeito. Ela não tem que dormir mais do que isso. Você já experimentou dormir 3 horas, 4 horas no máximo por noite? Já. E, na verdade, essa é a dica que eu ia dar para o Samuel, exatamente o que tu falou, Estela, porque eu observei que, às vezes, mesmo dormindo 3, 4 horas por noite, se eu entro no estado de sono profundo por 1 hora e meia, isso já é um sono reparador. Eu acordo com energia mesmo dormindo pouco. Então, eu, engenheiro de novo maluco, né? Eu utilizo esse anelzinho aqui, que é um anel que tem vários sensores aqui. Então, eu coloco ele e fico monitorando. Aí no dia seguinte eu tenho o relatório do sono, ele me dá quanto tempo eu fiquei em sono profundo, quanto tempo eu fiquei em sono leve, quanto tempo eu fiquei no estado de movimento repetitivo dos olhos, né, que os olhos ficam assim. Sim, Então é interessante se observar, né, quem tem condições de adquirir, tem relógios também. Eu quero um negócio desse. Eu acho que talvez o anel eu me adapte melhor, porque o relógio eu não consigo dormir com isso, gente, nada me pegando. E aí, assim, eu já vi esse anel, não sei se é o mesmo, depois eu quero trocar uma ideia com você sobre esse anel aí. Mas eu sou muito curiosa com essa questão do sono, sabe? E é exatamente isso que você falou. Você sabe que um ciclo de sono, ele leva 1 hora e meia. Para você passar em todas as fases do sono. Então, se você dormir 1 hora e meia e você conseguir entrar em sono profundo, essa 1 hora e meia é suficiente. Uhum. E eu vou te falar, eu, quando durmo assim, eu viro uma bala, um foguete. Parece que, assim, junta cetose com esse sono fracionado, a gente, cara, vira uma máquina de produzir. Uma máquina de produzir. O contrário também existe. Quando eu durmo muito, eu fico imprestável. Se eu dormir mais que 6 horas, eu fico imprestável. Imprestável. É. Dormi 8 horas, então eu levanto parecendo que passou um caminhão em cima de mim. É interessante. Hoje eu fui dormir quase meia-noite, acordei 5h30 da manhã, porque antes de trabalhar eu passeio com o cachorro, então eu saí assim, perto das 6 da manhã, já tá claro, aqui é verão, aqui na Europa, né? Ontem foi o dia mais longo do ano, foi o início do verão aqui oficialmente. Então, é interessante isso, né? Se a gente se observar, né? E se a pessoa tem condições de medir quantas horas de sono profundo a pessoa atingiu por dia, a pessoa começa a fazer essas relações. Ó, para aí, não é a quantidade de horas que eu estou na cama, mas é a qualidade das horas que eu estou realmente na cama, né? Então, exatamente, a qualidade. E não só a gente tem que olhar para a qualidade do seu sono, né? Ah, você dormiu bem, você não dormiu, você teve um sono perturbado, mas o efeito do sono ao longo do dia. É isso que nos diz se a gente está dormindo bem ou não. Só que, para isso, eu não posso ter uma variável interferindo também. Então, se eu fico metendo cafeína para dentro o dia inteiro, como é que eu vou saber avaliar se o meu sono foi bom ou não? Então, eu preciso desmamar dessa cafeína para poder saber se o meu sono está sendo reparador ou não. Senão, eu não vou ter como comparar, né? Perfeito. E é uma coisa que o pessoal que faz jejum comigo aí nos grupos também reporta isso, principalmente nos primeiros dias de jejum, né? Que o corpo fica no estado de estresse, né? Imagina alguém que está acostumado a comer todos os dias, de repente fica 3 dias sem comer. O corpo vai entrar no estado de estresse. Você fica regalado, né? O pessoal fica ligado, né? É um estado de alerta, né? Tem alguma coisa acontecendo de errado. E aí, um hack que eu gosto muito de utilizar e utilizo bastante aqui em casa é 2 cápsulas de magnésio antes de dormir, porque o magnésio, ele é um relaxador muscular também, né? Então, a pessoa... Toma qual, então? Oi? Você toma qual magnésio? Eu tenho, na verdade, eu tenho todo o meu kit na Amazon, eu fiz até um blog no meu site mostrando todos os suplementos, que o pessoal pergunta essas coisas bem... Sério? Nossa, depois eu quero ver. Depois eu mando, eu vou até colocar... Você fala desse anel lá também? Eu acredito que não, mas no meu canal do YouTube eu fiz vários vídeos, eu tenho vários anéis, na verdade, eu utilizei o Oura Ring, eu utilizei o Smart Ring, tem vários anéis, eu tenho Qual vários... você recomenda para a gente, assim, gastar do jeito certo? Esse daqui que eu estou utilizando agora é o Ring.com, né? Eu gosto muito dele, porque o aplicativo no telefone, eu utilizo o iOS aqui também, é muito simples de utilizar e ele dá vários dados estatísticos bem avançados, assim. O que eu gosto dele também é que não tem uma mensalidade, sabe? O Oura Ring eu utilizei, foi o primeiro anel disponível no mercado, na verdade, e eu parei de usar quando eles começaram a cobrar uma mensalidade. Então, você paga pelo anel,
e depois tem que pagar 10 euros por mês, uma mensalidade, para tu ter dados mais avançados. Eu não gostei desse modelo de negócio deles. Mandei um e-mail para eles e falei, não, já perderam um cliente aí, com certeza perderam outros também. Indicações também, né? E esse Bring.com aqui não tem mensalidade, então eu gosto bastante. É uma vez que você paga, e, enfim, tem várias cores. Eu peguei o dourado aqui, mas eu tenho preto, tem outras cores aqui de outros fabricantes. Legal. Engenheiro maluco, né? Fica testando coisas diferentes. Eu quero. A gente investiu esses dias no medidor de cetose. Ótimo. Aí o marido ficou o tempo todo, né? O diretor. Vamos comprar. Quando a gente começa, né, nesse mundo, a gente quer. E a gente também é meio. Não é tanto a ponto de, igual você, né? De monitorar tudo assim tão especificamente, mas a gente gosta de monitorar. E aí a gente entrou numa fase aqui que a gente queria fazer assim, 30 dias 100%, igual a gente estava falando aquela hora do efeito platô. Vamos comprar o medidor? Vamos. Só que daí a gente foi olhar, a nossa cetose não passava de 1. E aí eu fui descobrir que depois que você está adaptado, sua cetose não passa de 1. Nossa! Como que fica a sua cetose? Queria até te perguntar isso. A cetose fica entre 0,5 e 1. Quando eu estou na carnívora. Quando eu faço o jejum, ela vai lá nas alturas. Em jejum. O jejum de 10 dias, inclusive, passou de 8 milimols por litro, e depois que passa dessa quantidade, o medidor já não te dá mais a quantidade... Você não morreu, Gabriel? Você não morreu com uma cetose de 8? Caraca! Como assim? Pois é, mais um tema para uma live completa, daria para a gente falar forever, né? Pois é. E aí a gente ficou assim, poxa, achei que ia conseguir medir cetose aí, tá vendo? Parece até que a gente nem tá, né? Mas é que a gente tá adaptado. E, detalhe, quando você come, você sai da cetose. Por mais que você não esteja comendo carboidrato, você sai, depois seu corpo volta. Então, assim, muita gente quer comprar, eu falo, não, gente, não mexe com isso não, joga dinheiro fora com isso não. Vocês não estão em competição, vocês não são engenheiro igual o Dr. Gabriel, que escreve livros, gosta de ter os negócios ali, todos os dados. Então, não precisa disso, não. É muita pira, sabe? Aí a pessoa acaba assim, achando que é tanta coisa. Não, gente, dieta carnívora é simples e prático. Come bicho, em qualquer lugar você encontra isso, come a hora que você estiver com fome, aprende as quantidades que você precisa comer, uma vez que você aprende, você nunca mais erra. Pronto, acabou, é isso. Dieta carnívora é isso, gente. É isso. Saúde, emagrecimento, pronto, tudo numa coisa só. Fechou. Perfeito. E mesmo o meu vinhozinho, né? Tu sabe que eu fiz um experimento, eu entrei em cetose, estava com 1,5 mais ou menos, e aí eu vi vários posts do Instagram dizendo, se você beber álcool, vai te tirar de cetose. Eu digo, não, eu vou provar para vocês que não vai tirar de cetose. Peguei meu vinhozinho. Essa informação é super relevante para nós aqui. É interessante. Eu sou engenheiro, eu testo tudo, né? Fiquei até 8 dias comendo batatas. Imagina, sendo carnívoro, comer batata, tudo pela ciência, viu? Eu sou um cara muito, muito baseado em dados. E aí não saiu da cetose com vinho? Mas quanto de vinho? Eu peguei uma taça consideravelmente bem calibrada de vinho. É a taça que eu tomo, né? Uma taça grande. Como? Uns 200 ml? Mais ou menos isso. É um vinho bem servido. Mas aí você também não ajudou muito. Você tem que testar com pelo menos meia garrafa, que é o que a gente... Mas aí o que aconteceu, Estela, eu perdi 0,4 pontos. Então, de 1,5 eu fui para 1,1 milimols por litro. Então, eu permaneci em cetose ainda, né? Eu acredito que se eu tomasse meio litro, talvez eu ia ficar ali no limite, ou talvez um 0,5, 0,6 ainda em cetose. Então, mas ainda em cetose. A minha resposta para o pessoal depende do ponto inicial. Se você começa com uma cetose alta, provavelmente você não vai sair de cetose. Agora, se eu começo com uma cetose a 0,6 e tomo uma taça de vinho, muito provavelmente eu vou sair de cetose. Então, assim, e não é muito relevante se você está em cetose ou não, por uma taça de vinho ou não, né, Estela? Eu faço isso para autoconhecimento e porque eu sou engenheiro, eu gosto de... É o contexto, Gabriel. Não é o fato de você sair da cetose uma vez, sei lá, a cada 10, 15 dias, né? Porque o nosso corpo demora lá 3 dias para voltar e foi. Você demora quanto tempo, Gabriel? Desculpa, quanto tempo para... Quando você sai da cetose, quanto tempo você demora para voltar? Depende muito do contexto. Geralmente 1 dia, 2 dias, quando eu volto para uma carnívora limpa, eu já entro em cetose de novo. Porque quando eu saio, eu não zero, né, Estela? Geralmente, quando eu saio de cetose, eu fico com 0,4, às vezes mesmo com 0,5, e aí dá um dia, eu já tô com a cetose já próxima de 1 de novo. E só mais uma curiosidade. Quando você sai em cetose, fora o vinho, o que mais te leva a sair da cetose?
Eu como meu live, você tá entendendo? Eu que sou entrevistadora e você... Não, fica à vontade. Não, eu saio assim, a gente mora na fronteira com a França, né? Então, outro dia minha esposa convidou para jantar ali. Eu fui, até sobremesa, eu comi doce e tá tudo bem. E aí eu saio de cetose, e aí no dia seguinte eu tento não levar a exceção como rotina, né? Então, a exceção realmente é exceção. Sim, E no sim. dia a dia, geralmente, é baseada em animal-based, né? Baseada em alimentação de animal e tá tudo certo. É o que eu sempre falo, gente, vai sair do plano? Sai, não tem problema, mas volta rápido. Se não no mesmo dia, no outro dia no máximo. Por quê? Porque se no outro dia você abrir, vai ficar mais difícil de no outro dia você fechar. Fecha rápido, porque senão, quando você vê, você já foi o boi com a corda, né? Como diz aqui. Foi o boi com a corda. Então, depois é difícil pegar esse boi de volta. Perfeito. E a gente cria um hábito também de depois do almoço aqui em casa, a gente toma geralmente um expresso e a gente come um chocolatinho junto. Só que o chocolatinho a gente substituiu por um 90%, ou às vezes a gente encontra 95% também aqui, 100% também a gente encontra, né? Mas aí... Desculpa ter te cortado, Gabriel. Quantos gramas de carbo que você já percebeu que é o suficiente para você sair de cetose, assim, ou pelo menos diminuir muito? Sim, eu tento ficar abaixo de 50 gramas por dia, né? Assim, mesmo quando eu tô numa low carb, eu tento não passar disso daí. Quando eu passo, daí eu já percebo que a saída de cetose é muito rápida. Então, assim, é uma transição bem rápida. E mesmo a fruta, Estela, eu fiz experimento. Eu estava em carnívora, adoro melancia, comprei uma melancia e comi até eu dizer chega de melancia, não quero mais. Obviamente eu saí de cetose, eu estava com 2 pontos alguma coisa de cetose, comi melancia e saí de cetose. Então, uma coisa bem incrível, né? Principalmente a melancia que tem bastante líquido, né? Só que, como tem bastante açúcar também, né? Então, a frutose, né, me tirou de cetose de uma forma muito rápida. Então, são experimentos que eu faço aí, eu acho interessante se observar. Eu comprei um medidor de cetose justamente para fazer coisas como essa, mas eu fiquei desestimulada quando eu vi aquela taxa de cetose tão baixa, tão baixa. Eu falei, não, vou mexer com isso não. Vamos fazer um jejuzão de 10 dias aí, tu vai ficar feliz com os resultados. Nossa, será, Gabriel? Vamos lá. Nossa, a gente passou... Eu acho que eu vou topar uma dessa ainda, assim. Eu tô preparando meu espírito para isso, sabe? Vamos fazer, é muito legal a Tem experiência. uma série de coisas agora para acontecer na nossa vida agora, nos próximos meses. Então, assim, eu não vou me comprometer com isso agora, mas assim que tudo já estiver no lugar que a gente está planejando, eu acho que a gente vai entrar numa dessa daí. E aí a gente vai conversar que eu quero ser acompanhada por você. Vamos fazer junto aí, vai ser bem bacana, uma experiência bem interessante aí. Olha lá, o último comentário antes da gente fechar a live. Desculpa o tempo aí, Cela, eu sei que a gente passou, mas tá bem interessante a conversa. RR de novo, estou há 2 meses na carnívora, 18 horas de jejum e 15 quilos a menos, sono 100%. Olha só, mais um relato interessante, né? Uma pessoa que não teve aí... Das duas, uma. Ou ele está tendo acompanhamento ou ele estuda. Parabéns de qualquer forma. Isso aí. Ele ou ela, né? Não sei. Gente, tem mais comentários aqui, mas a Estela, te agradeço de coração de novo por esse papo aí bem descontraído. Obrigado pela tua contribuição, adicionou bastante aí para todo mundo que assistiu a live, acredito eu. E parabéns de novo pelo teu trabalho aí com as tuas pacientes, com os seus pacientes, com as tuas mentorandas e pelos teus grupos aí. Primeira entrevistada, na verdade, que eu ouço falar que tem grupos em níveis diferentes. Eu achei fantástica essa tua ideia de transação, sabe? De transição. E faz todo sentido para mim, porque eu passei boa parte da minha vida também fazendo essas estratégias diferentes e sei quanto importante é fazer isso daí passo a passo, bem acompanhado. Parabéns aí de novo. Obrigada. E fica à vontade aí, antes da gente fechar a live, onde é que o pessoal pode te encontrar, se o pessoal quer fazer parte dos teus grupos, onde que eles podem encontrar o link para fazer a inscrição, enfim, fica à vontade para fazer um fechamento. Tá. Bom, só para finalizar bem rapidão aqui, eu quero deixar uma mensagem para quem ainda não experimentou dieta carnívora, tá? Para quem está aí pensando em entrar nesse mundo. A dieta carnívora, ela nos salva todos os dias, né? É o que eu costumo falar. E ela não é uma prisão, tá? Como muita gente pensa, ela não é uma prisão. Você pode muito bem, assim como a gente está conversando aqui, né? Tomar o seu vinhozinho de vez em quando, comer o seu chocolatinho, até mesmo todos os dias, desde que você saiba quando colocar isso, como colocar isso, né? Prisão, para mim, é acordar se sentindo mal, sentir dores, né? Eu sentia muitas dores, Gabriel.
antes da carnívora, que para mim, eu já tinha acostumado, para mim fazia parte da minha vida aquilo, sabe? Dores nas articulações, que depois, assim, de um certo tempo, eu falei, caramba, eu comentei, né, com o diretor, eu não tô sentindo mais, que estranho, a minha coceira na garganta, que eu acordava assim, sabe, com a vontade de enfiar uma escova na garganta, de tanto que coçava, com a rinite, ouvido, sabe? Acabou, eu não tenho mais essas coisas. Então, isso para mim é prisão, sabe? É viver cansada, enfim, presa num corpo que não te permite viver o seu máximo potencial, né? Principalmente as pessoas que estão aí acima do peso. A carnívora, ela é o oposto disso, né? Ela te devolve clareza, ela te devolve energia, é como eu sempre brinco, ela devolve você para você mesma, né? Então, assim, para quem já tentou de tudo e nada funcionou, né? Talvez o que falte não seja mais um plano alimentar para você, mas sim voltar a ouvir o seu próprio corpo, né? E dar a ele o que ele realmente precisa. E isso fica muito nítido e claro quando a gente está dentro de uma dieta carnívora, né? A gente volta a ouvir o nosso corpo. E a carnívora pode ser o caminho para que isso aconteça. E para falar comigo, o melhor caminho é através do meu Instagram, @NutriStella Campos. Estela do jeito que escreve a cerveja, STE2LA. Eu falo assim porque é mais fácil. Todo mundo sabe qual que é a cerveja, como é que escreve. Então, @NutriStella Campos. E tamo junto, eu respondo todo mundo lá que manda direct, né? Quando eu não respondo, tem alguém do suporte que responde, mas ninguém fica sem resposta. Nos meus comentários lá dos posts também, todo mundo que manda alguma pergunta. É claro que aquelas perguntas sarcásticas, eu respondo com sarcasmo também. Quem estiver entrando, né, no Instagram e for vendo, vai ver que eu respondo muita gente de forma sarcástica mesmo, sabe, Gabriel? Porque, assim, as pessoas, elas precisam entender o limite, sabe? Porque é muito confortável para alguém que não está diante de você te falar o que ela quer. Só que no meu Instagram, não. Aqui a casa é minha, quem manda sou eu, as coisas acontecem do meu jeito, e não do jeito que a pessoa quer. Então, às vezes, a pessoa manda uma pergunta lá, ai, quantos gramas eu tenho que comer de carne? Eu não sou obrigada a responder isso, eu respondo quando eu quero. Você quer saber? Paga para estar no meu grupo e lá você vai saber. Porque se ela vem com uma pessoa que vem com uma pergunta que você sabe que ela quer realmente aprender, a gente sente isso pela forma da pessoa falar, sabe? E aí eu respondo com o maior carinho, com a maior atenção. Agora, tem gente que quer te obrigar a dar uma resposta. E eu não aceito isso de forma nenhuma, sabe? Esses dias uma mulher comentou assim, eu não vou me lembrar as palavras, mas ela disse assim que as mulheres em dieta carnívora têm o rosto repleto de espinhas. Tipo, e ela comentou isso numa foto minha de Dia das Mães. E eu tenho rosácea, sabe, Gabriel? E ela ataca muito, dependendo do que eu como, dependendo do frio, enfim. E aí eu fui respondendo ela de forma sarcástica também. Aí ela quis virar o jogo pra mim, tipo assim, que eu fui arrogante, que eu fui afrontosa, não sei o que. Aí, enfim, eu falo o que eu quero, pronto, falei, tô leve e bloqueio a pessoa com o maior prazer. Não, tem que ser assim, né? Tem gente que eu respeito bastante, que são educadas, que perguntam de forma educada. Muita gente entrou em contato comigo dizendo, Gabriel, estou passando por dificuldades financeiras, gostaria muito de fazer o jejum. Eu convido as pessoas, entram no grupo sem pagar nada. Eu acho que o bem traz o bem sempre, mas justamente, né? Como a gente está exposto, né, Estela, tem muita gente que acha que a gente está 24 horas disponível para dar informação de graça a hora que quiser, né? Então... E acha que a gente trabalha de graça, tipo assim, porque quando eu abro o grupo, eu passo um mês inteiro, Gabriel, com um formulário de lista de espera para a pessoa preencher. Aí ela recebe uma automação, óbvio, que eu não vou ficar, né? São, sei lá, centenas de mensagens que a gente recebe. Eu não vou ficar respondendo na automação, ela recebe uma automação. Aí no final ela fala assim, mas é gratuito? É de graça? A pessoa não fala assim, cara, assim, a pessoa tem o menor jeito, sabe? Mas é de graça? Aí nessas horas, quando eu vejo caindo uma mensagem assim, eu pego e faço questão de responder. Falo, olha, mesmo que fosse de graça, se fosse de graça, você não daria o valor que você daria se você estivesse pagando. Porque mesmo pagando, as pessoas não dão. Imagina quando elas ganham de graça. Entende? Então, assim, nem que você precisasse muito, eu não te daria. Por quê? Primeiro, porque você não teve humildade para falar comigo. Segundo, porque você não vai dar valor. Eu sei, Gabriel. Eu já fiz muito isso. Eu já dei muito produto de graça para as pessoas que chegavam. Eu não tenho condição.
100%, não sei com você, tá, Gabriel? Talvez aí com você tenha sucesso. Mas comigo, a pessoa entra e não faz nada, ela não me dá um resultado. Entende? E muitas vezes causa problema ainda, tá? Muitas vezes ainda causa problema. Mas, enfim. Então, assim, as pessoas, elas não têm muita destreza para falar, muita gentileza, sabe? Eu não sei, esse mundo de internet tá muito esquisito. Muito As estranho. pessoas Ou estão eu que sou muito doida mesmo. imediatistas, né? Querem informação e não querem nem se apresentar, dar um bom dia, né? Então é muito difícil Exato, isso. não quer nem dar um bom dia, cara, nem um bom dia. Tipo assim, o que você tá me dando em troca? Você tá fazendo meu dia melhor? Tipo assim, oi, Nuto, cheguei aqui, amei o seu Instagram. Cara, isso pra mim já é um presente, tipo, tá reconhecendo o meu trabalho, sabe? Mas não, é de graça? Tipo, eu sou obrigada a dar alguma coisa de graça? Não, não sou. É muito engraçado isso, não, mas faz parte do processo. A gente está exposto, né? Então tem mensagens boas e mensagens bizarras também. A gente tem que aprender a lidar com isso. Estela, de novo, te agradeço de coração pelo teu tempo aí, brigadão. Manda um abraço pro maridão aí, obrigado pela ajuda dele aí com o setup, ficou perfeito, ficou muito Ele legal. tá mandando outro abraço para você. Obrigado. E a gente, de repente, vai ter mais oportunidades aí no futuro de bater mais um papo. Tem muito tema interessante ainda para trocar de experiência aí. Te desejo todo sucesso aí com teus grupos, com os teus projetos e a gente fica em contato, tá? Tá, joia, Gabriel. Como eu te falei lá no início, eu esqueci de falar um monte de coisa, tá? Vamos deixar para a próxima. Muito muita informação, né, Estela? Mas com certeza terão mais oportunidades. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada por esse convite, como eu te falei lá no início, principalmente porque aqui já passaram grandes nomes de pessoas que eu me inspiro nelas. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu, Gabriel? Amei participar da live. Foi a minha primeira, espero que outras venham, né? E, enfim, que seja sucesso, assim como para mim essa foi. Com certeza. Obrigado de novo, Estela. Uma boa semana para vocês aí. Fica com Deus e muita carne para vocês aí. Até lá. Boa. Até mais. Tchau, tchau.